bancários no Hamburgo e região, que vai ao ar sexta-feira, né, na Rádio Raízes Web. Estamos aqui hoje, uma honra, um prazer receber nosso amigo Tarcísio Zimmermann. A temática deste programa será privatizações, suas implicações. Vou deixar também a palavra para o Tarcísio aqui, nos comentar um pouco, que hoje ele faz parte da organização do Comitê Estadual em Defesa das Empresas Públicas, né, organizando nossa região aqui do Vale dos Sinos, Paranhana, andando, né, pelo estado aqui, colaborando nessa luta que é de todos nós gaúchos. Tarcísio, deixar contigo, né, deixar para tu te apresentar, apesar de que pouco precisa, é bem conhecido, nosso querido prefeito aqui. Vamos lá. Então, como tu disse, Joy, bom dia, boa tarde, boa noite, uma saudação a todas as pessoas que estão aproveitando essa oportunidade aí com a nossa imprensa alternativa, né? Porque é isso que nós temos através desse esforço que está sendo feito aí por vocês. Cumprimentar todas as bancárias, todos os bancários. Essa semana já é a segunda vez que eu venho nesse sindicato aqui, é um lugar que evoca muitas lembranças de toda a minha trajetória, primeiro como assessor sindical, né, educador sindical, depois como assessor de parlamentares, depois como secretário de Estado. Os bancários aqui participaram muito de um debate que hoje volta de novo, né, porque é o piso salarial estadual, o salário mínimo estadual. Foi uma grande conquista, uma das leis que eu mais me orgulho de ter feito, né, no tempo que eu fui secretário de Estado do governador Olívio Dutra. E também como deputado federal, eu tive muito contato aqui com os bancários. Depois como prefeito, obviamente, também. Então é uma alegria voltar aqui. Hoje nós temos esse tema bem importante, né? Os ouvintes, os telespectadores da Rádio Raízes Web vão poder talvez ter um primeiro contato mais efetivo com esse tema, que vem a ser esse grande esforço que os movimentos sociais, né, os sindicatos, os partidos que têm compromisso com o país e com os direitos do povo brasileiro, aqui do Rio Grande do Sul, estamos levando, que é exatamente essa luta contra as privatizações. Como tu disse, Joy, eu integro o Comitê Estadual, né? E nós estamos neste momento no esforço de organizar os comitês municipais, porque a gente quer ouvir a opinião da população sobre esse tema tão importante. É basicamente isso, né, que, vamos dizer assim, nos move. Nós queremos ouvir, nós queremos dialogar com a população sobre o tema, né? As empresas públicas, elas não são do sujeito que está governando, né? Não são dos deputados. Essas empresas públicas, elas são do povo gaúcho, quando são estatais do Rio Grande do Sul, ou são do povo brasileiro. E eu, sinceramente, eu já fui muitas coisas na vida, mas uma coisa que sempre eu dizia para as pessoas, quando alguém me dizia, vamos acabar com isso, uma coisa que vinha de herança de governo anterior e tal, eu sempre dizia, não, antes de acabar, vamos tentar entender por que existe. Né? Vamos tentar entender, porque se alguém fez antes de nós não temos o direito de simplesmente chegar e dizer, não, eu não gostei e vou acabar com isso. Não, se alguém fez antes de nós, era uma pessoa que tinha suas ideias, que tinha suas esperanças e também tinha seus objetivos, e nós temos que sempre pensar nisso, assim. Nada a gente é tão inteligente que não possa aproveitar do que vem do passado. Então, é um pouco esse o debate que nós queremos fazer com a comunidade, John. Sim. Eu vou aproveitar a presença aqui do caro Tarcísio, porque a gente vê, a gente nunca via se falar muito mal dos Correios, né? Eventualmente, é um momento histórico ali, ou outro, ou atrás uma carta, uma vez ou outra, né? E de uma hora para outra, parece que os Correios estão sendo demonizados, né? De uma hora para outra, não presta, é ruim, né? Isso vem junto com a aprovação da possível privatização. Acha que tem nesse inteirinho, nessa história toda, nessa demonização de uma empresa pública, que outros países têm público também,
E outros países têm público e se orgulham de ser empresa pública. Né? E essa tentativa de capturar a subjetividade da sociedade através da mídia, eu acho que isso é um tema interessante para a gente conversar. Né? Na verdade, a gente tem muita coisa escondida. Por exemplo, dizem que o que é público não funciona, não presta, tem que ser privatizado, que o que é privado é bem bom. Né? Aí tu vai olhar, por exemplo, o país, que é o principal país do mundo, tem um correio público. Os Estados Unidos têm uma empresa de correios, que aliás é muito mais potente que a brasileira. Né? A empresa dos correios dos Estados Unidos tem 350 mil funcionários. Os Estados Unidos não é tão maior que o Brasil. Né? Eles têm o quê? Digamos, 1,5 a população brasileira. E tem 350 mil funcionários na empresa de correios deles. Nós temos aqui 95 mil funcionários na empresa de correio, quer dizer, nós temos 3 vezes menos, mais de 3 vezes menos funcionários do que tem a empresa de correios dos Estados Unidos. Aliás, isso é outra mentira bárbara que a gente tem todo dia, que é isso, o Brasil tem muito funcionário público, o Brasil é muito bababá, e aí tu vai no Google e vai dar uma olhada ali, percentual de funcionários públicos de acordo com a população, e aí tu vai ver que o Brasil está lá embaixo, está lá atrás dos Estados Unidos, atrás do México, atrás enfim, mas sobretudo muito atrás dos países mais bem do mundo, entende? Pega a Dinamarca, a Noruega, a Alemanha, né? Esses países que a gente ouve falar que é bom de morar lá, esses países têm 3, 4 vezes mais funcionários públicos que o Brasil. Mas o que aconteceu com os Correios? Os Correios é uma empresa de 365 anos, eu acho que ele foi fundado há 365 anos. Então não é uma coisa que foi fundada ontem, sim, que esse bando de deputado ordinário que a gente tem lá em Brasília e esse presidente genocida tem o direito, não deu certo e tal. Não, tem 365 anos. O Correio deu, no ano que passou, um lucro de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão, a gente nem sabe quanto é 1 milhão de reais. Né? Mas 1 bilhão é 10 vezes 100 milhões de reais. Quanto é 100 milhões? Ninguém sabe. Mas então o que eu quero dizer é isso, o Correio deu muito lucro. O que o Bolsonaro fez? Ele queria privatizar. Então, demitiu gente dos carteiros, demitiu gente dos Correios, né? E não colocou no lugar. Aí, na hora de botar em votação a lei da privatização dos Correios, ele contrata funcionários para começar a distribuir as cartas que estavam represadas. E aí contratou funcionários emergencialmente e agora eles estão entregando essas cartas. Então, tu vê que eles operam objetivamente, eles operam de fato para destruir a ideia das pessoas. Os Correios sempre foi uma empresa admirada, sempre foi. Aliás, é importante dizer, hoje em dia, muitos pequenos comerciantes vendem pelo correio, vendem pela internet. Que é mais barato, né? Na verdade, outras empresas 80% das mercadorias entregues saindo de loja de pequeno comerciante saem via correio. Porque tem muita empresa que faz entrega. Exato. Todo dia na casa da gente bate uma empresa diferente hoje em dia para entregar coisas para quem compra coisas pela internet. Mas a maior parte chega pelos correios. E por que os pequenos empresários do comércio utilizam os correios? Porque é mais barato. Porque é só simples assim. Agora, o governo fez uma operação consciente para destruir vamos dizer assim, a imagem dos Correios frente à população. Sim, aí é tudo pensado, não é nada feito ao acaso, né? A gente percebe. Na verdade, a gente poderia pegar vários casos. Eu vou dar um outro exemplo da Petrobras. Que, aliás, eu estou indignado. Sim. Porque, por que não está, pô? Pagar 6 contos de litro da gasolina, por que não está indignado? Mas é claro que para a pessoa que está assim, que está vivendo esse escândalo todo e tal, ela não tem muito como entender essa jogada.
Daí eu queria chamar a atenção das pessoas para o seguinte, eu até anotei esses números porque eu ia usar isso hoje num programa de rádio que eu participo aqui na cidade de Novo Hamburgo. Hoje um barril de petróleo é um pouco mais de 100 litros. Não me lembro direito quanto que é um barril, mas é uma medida que é utilizada. Um barril de petróleo, ele custa no mercado mundial em torno de 72,5 dólares. Sim. Multiplica 72 por 5, tu vai ter um valor muito expressivo, 350 conto, mais, 400 reais. Praticamente custa um barril de petróleo. Daí tu vai olhar quanto custa, por exemplo, o Brasil não é mais um país dependente da importação de petróleo. O Brasil hoje produz petróleo suficiente para abastecer todo o mercado interno. Aí tu vai olhar quanto custa tirar o petróleo do pré-sal, que é a maior quantidade de petróleo que a gente extrai, que a Petrobras pode extrair. O petróleo do pré-sal, ele na média custa 4 dólares. Olha só, o preço do barril de petróleo é 72 dólares. O preço que a Petrobras, o gasto da Petrobras para tirar o barril de petróleo do fundo do mar é 4. Né? Aí o que o governo fez? O governo fez uma opção que é a seguinte, nós vamos exportar o petróleo e vamos importar gasolina. Mas é óbvio que o petróleo que a Petrobras vai vender para o exterior, ela vai vender por 70 e poucos dólares. Mas quando ela tiver que importar gasolina, ela vai importar por 70 e poucos dólares. Sim. E aí vai vender para nós aqui a esse preço absurdo. Por que no tempo do Lula e da Dilma era mais barato o petróleo? Porque para isso que é uma empresa pública. Se a Petrobras, por exemplo, pega o seu petróleo e industrializa o seu petróleo aqui nas nossas refinarias, que aliás teria que construir mais, porque ela não tem capacidade de refino suficiente para abastecer o mercado brasileiro, ela consegue tirar petróleo, mas não tem como refinar. Sim. Ou o suficiente, mas poderia, depois eu vou falar disso. Mas naquele tempo a Petrobras já explorava o pré-sal, tirava o petróleo, na época era mais caro, tirava coisa de 10, 11 dólares, porque a tecnologia que a Petrobras vai montando ela é melhor cada ano. Eles chegam mais fundo e custa menos. Bom, e aí vendia a gasolina a 2,70, eu acho que chegou a 3,20, uma coisa assim, no tempo da Dilma. Por quê? Porque, na verdade, a Petrobras vendia a gasolina aos brasileiros pelo preço brasileiro, não pelo preço mundial do petróleo. Pelo preço brasileiro. Mas na contrapartida, a Petrobras vai pagar dividendos para os seus acionistas da ordem digamos assim, de 2021 a 2025, nesses 5 anos, em torno de 50 bilhões de dólares por ano, 50 bilhões de reais por ano. Adiantou, né? Vai adiantando a dividendos aos acionistas. Claro, por quê? Porque se ela vende para fora o petróleo a 72, mas o dela custa 4, e nos vende a gasolina ao preço de dólar internacional, ela ainda produz gasolina aqui, mas também poderia produzir mais. Por exemplo, a Refap aqui, a refinaria Alberto Pasqualini de Canoas, que eles querem vender, há anos vem funcionando com coisa do tipo 75% da sua capacidade. Podia funcionar com 100%, refinar mais petróleo, gerar mais gasolina, gerar mais diesel, gerar mais produtos petroquímicos, mas não. Eles preferem vender o produto bruto para o exterior, a gerar empregos aqui na produção de combustível. Então, a gente tem que entender isso. Isso não é porque a Petrobras é ruim. Quem é ruim é o governo, entende? Quem é ruim é o governo. E óbvio que se no ano que vem muda o governo do país e não cai na mão de outro Guedes da vida, porque PSDB, tudo a mesma coisa, com o Bolsonaro em termos de política econômica, é tudo a mesma coisa. Né? Igual, é tudo igual. Mas vamos dizer assim, que o Lula seja o presidente,
É óbvio que nós vamos exigir que ele volte a ter uma política brasileira para o preço do petróleo. E aí nós vamos poder, quem sabe, comprar gasolina a R$ 4,50, R$ 4. Você imagina o que isso vai significar de desenvolvimento para o Brasil? Porque cada R$ 2 que a gente não gastar em gasolina, a gente vai gastar comprando uma camisa, ou um blusão, ou um par de tênis, ou uma comida. Não, E isso vai gerar emprego. Sem contar que o combustível tem um efeito cascata, né? Claro, porque claro. a gente tem muito transporte por rodoviário, caminhão. Sim. E isso aí, então, ajuda a Até o preço da carne, porque você vai hoje no supermercado comprar uma carne, tu cai de costas. Né? Mas isso também é influenciado pelo preço da gasolina, né? Porque o sujeito lá no interior, ele usa o trator para fazer pastagem, aí ele vai comprar petróleo, vai comprar diesel, aí vai transportar aquele troço todo, enfim, isso também impacta. Então, claro que o combustível é o principal gerador de inflação que tem no país. Tarcísio, vamos pegar a nossa seara aqui do Rio Grande do Sul, nosso bairrismo aqui. A gente deixa o Rio Grande do Sul um pouquinho para o final, né, para fazer, né, o meio de campo com a nossa categoria. Mas a Corsã está com as portas abertas aí para ir para o setor privado. E a gente está falando de vida, a gente está falando de água, né? Eu sei que já trabalhou lá na Corsã, tem elementos para nos trazer aqui, esclarecer essa questão também. Eu fui presidente da Corsã mesmo, pouco tempo, mas fui. E me orgulho muito da contribuição que eu dei ali à empresa naquele período. Né? E eu sempre dizia para as pessoas que a gente nunca deve esquecer que a água é a fonte da vida. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. A água é a fonte da vida mesmo. Não é à toa que quando a gente é concebido dentro de uma bolsa d'água, né? no ventre da mãe. Né? E também não é à toa que nenhuma forma de vida inteligente, uma vida inteligente, as bactérias até sobrevivem, mas vida inteligente não sobrevive sem a água. Então, por isso que a gente é contra a privatização, quer dizer, aquilo que é a fonte da vida não pode ser fonte de lucro. Né? Então, bom, o que é a Corsã? A Corsã é uma empresa pública, ela tem 65 anos, mais ou menos 62 anos de existência no estado do Rio Grande do Sul. Ela atende 317 municípios do estado do Rio Grande do Sul, cerca de 3,5 milhões dos pouco mais de 10 milhões de gaúchos. Né? Ela atende, portanto, cerca de 1/3 da população do estado. É porque a Corsã, diferente de outras empresas de saneamento do país, ela não atende Porto Alegre, que é a maior cidade, Caxias, que é a segunda maior, não atende Pelotas, que é a terceira maior, e não atende também cidades como Novo Hamburgo, São Leopoldo, que são grandes cidades, não atende Uruguaiana, não atende Bagé, não atende Livramento, porque essas cidades ou privatizaram, no caso de Uruguaiana, as outras todas têm empresas públicas que operam o saneamento. Então, a Corsã atende 327, desses assim, em torno de 40 mil são municípios um pouco maiores, 40 municípios dos 317, mas ficam sobrando cerca de 280 municípios muito pequenos, né? Pequenos assim, cidades pequenas. Então, mas o fato é que a Corsã, por exemplo, atende uma grande quantidade de cidades muito pequenas, a maioria é muito pequena. Na verdade, a rigor, dos 317 municípios que a Corsã atende, apenas em torno de 42 dão lucro, os outros tudo dão prejuízo, mas a tarifa de água e esgoto da Corsã é menor, por exemplo, que a de Uruguaiana, que é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, e que quer privatizar. Né? Então, é uma cidade boa, entende? Dá para operar perfeitamente o saneamento. É diferente, por exemplo, no Novo Hamburgo tem uma Comusa, que é uma empresa pública do município. Exatamente, e tem uma tarifa menor que a Corsã, porque Novo Hamburgo é uma cidade grande, né? Consegue, São Leopoldo é uma cidade grande, consegue operar, porque o saneamento é isso, quanto mais perto são as casas, menos e quanto mais casas e edifícios tem, menos cano tu tem que enterrar. Sim. Entendeu? Então tu ganha escala, né?
Então, a Uruguaiana é uma cidade boa, uma cidade grande, mas é bem mais caro o tratamento, a água e o esgoto de Uruguaiana do que o da Corsã. E a Corsã sempre deu lucro. Na verdade, a Corsã, em todos os anos, últimos anos, ela vem dando um lucro da ordem de 350, 400 milhões de reais a cada ano. Lucro é dinheiro que sobra. O que é feito com esse dinheiro? Não é pago dividendos e distribuído lucros. Não, é reinvestido em saneamento. Quer dizer, tem muita coisa ainda para fazer na área do saneamento, tem muita rede de esgoto, tem que melhorar os sistemas de água, né? Aliás, tem que melhorar muito, porque cada vez mais nós temos águas mais poluídas, então para limpar essa água não é brincadeira, né? Então é isso que a Corsã faz, ela reinveste isso no próprio saneamento. O que o Leite quer fazer? Ele quer vender a Corsã, vai privatizar, quer privatizar a Corsã, a água vai passar a ser objeto de lucro, certamente, eu posso garantir isso a vocês todos, nós vamos ter contas de água e de esgoto mais caras e aquilo que era um lucro que dava para o governo e que ele reinvestia em favor das pessoas, da sociedade, vai virar dinheiro de bolso de quem é o novo dono dessa companhia, né? Então essa é a lógica, é uma lógica cruel, uma lógica, enfim, que a gente não pode aceitar, quer dizer, não dá para aceitar isso, porque... E esse Leite, então, o cara se elegeu dizendo que não ia privatizar a Corsã. Como é que um sujeito, como é que mentem assim, desta forma, e não ficam nem com vergonha? Eu não consigo aceitar não isso. Não fica nem vermelho. Não. Nunca vai ficar. Vermelho até a gente fica, às vezes, não é por né? Mas ele não fica com vergonha, entende? Isso é muita safadeza, isso é muita sacanagem, entende? Mentir dessa forma descarada para a população. Então ele que ele vai disputar uma eleição dizendo que o Sartori dizia que ia privatizar. Sim, seja e muita gente votou, eu votei no Leite, dizendo, o Oscar não vai privatizar a Corsã, já é uma grande coisa. Eu votei nele. Sim. Se eu soubesse que ele ia votar, que ele ia privatizar a Corsã, eu ia anular meu voto. Entendeu? Eu ia anular meu voto. Mas eu votei nele. Talvez se eu não tivesse outros tantos como eu que votaram nele, acreditando nisso, ele talvez tivesse perdido a eleição. Bom. Sim. É uma falácia, né? Eu ouvindo tu falar, né, Tarcísio? Daí fala de uma empresa, fala de outra, todas dando lucro, porque existia muito uma conversa de que a empresa pública não é eficiente porque ela não dá lucro, né? Apesar de que a empresa pública não é para dar lucro, ela é para melhorar a vida das pessoas. Sim. E agora, qual é o discurso, né, que eles conseguem construir? Porque se ela tem lucro, para que vender? Eu ouço muitas pessoas falar isso. Não, só um pouquinho, se ela está dando lucro, não tem que vender essa empresa, né? A gente pega, por exemplo, o Banrisul, há 2 anos atrás, deu mais de 1 bilhão de lucro. Uhum. E agora, no passado, 800 bilhões de lucro. Né? 800 milhões. Aí eu pergunto para ti, logo em seguida, a gente pode contar que o Banrisul também vai ser uma moeda de troca, né, para o mercado financeiro. Aí. Tu vê, por exemplo, o Banrisul, ele era muito público, né? Ele era um banco muito público. Aí no governo Ieda foram vendidas aquelas ações que a gente chama, tem 2 tipos de ações, tem as ordinárias, que são aquelas que dão ao dono direito de voto, né? E tem as preferenciais, que são as ações que só distribuem dividendos, inclusive para quem tem elas tem prioridade para receber. Só que dividendos que os caras que compraram naquela época as ações do Estado, sim, só o que eles já receberam de dividendos, e a Ieda faz o quê? Teve o Leite agora, teve o Sartori, teve o Tarso e aí a Ieda. Quer dizer, nós estamos falando de 10 anos. 10 anos. Em 10 anos, só os dividendos pagaram o que os sujeitos gastaram para comprar aquelas ações. Em 10 anos, eles tiveram de lucro do Banrisul o valor que eles gastaram para comprar aquelas ações. Os outros 100 anos que vem para frente, ou 1000, eles vão ter lucro líquido, entendeu? Qual é a lógica de vender? E não resolveu o problema da Claro que não, porque a gente sabe que não resolve.
a gente sabe que não vai resolver. Então, o Banrisul é um banco, e não é assim, não é só por causa do lucro. Tu pega, por exemplo, pega a Corsan. Quando teve agora a Covid, a Corsan não cobrava a tarifa das pessoas em tarifa social. Qual é a empresa privada que faz isso? Quando teve as enchentes, eu era presidente, eu propus ao Tarso, lá no ano de 2011, digo, governador, vamos isentar as pessoas perderam móveis, perderam geladeira, perderam cama, vamos isentar as pessoas. Aí ele me disse, vê aí, os que estão mais, que foi mais pesado, 6 meses, e os que foram menos 3 meses. Perfeito. É pouca coisa, mas o sujeito durante 6 meses não precisar pagar a conta de água e esgoto, sempre ajuda, entende? No mínimo. Uma preocupação a menos, isso. Vai poder pensar e focar nessas exatamente. coisas. E o Banrisul, por exemplo. O Banrisul é o único banco que financia hospitais filantrópicos. É o único banco que financia e que garante que esses hospitais possam continuar funcionando quando o governo não passa o dinheiro. Né? Que financiou durante anos os funcionários públicos que o governo não pagava o salário em dia. Durante anos vem financiando o 13º dos funcionários, porque o governo do estado não paga o 13º em dia. Então, é um banco que cumpre funções sociais. É um banco que, além de dar lucro, ele é o banco que tem, por exemplo, hoje nós temos 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, e em coisa de 170 municípios, o Banrisul é o único banco que tem. É o único banco. Entende? Os bancos privados não vão lá porque não dá lucro. Não, os bancos privados estão fechando as agências. Exato, aqui em Novo Hamburgo. Então, eles não vão para aquelas cidades porque não dá lucro. Então, é isso que eu falo. Então, no plebiscito, nós já estamos encerrando aqui, Joy, eu queria te agradecer muito aos nossos telespectadores e aos ouvintes. No plebiscito, nós vamos conversar sobre isso com a população e vamos sugerir que a população vote dizendo se ela é a favor ou contra a privatização dessas empresas. Se ela acha que o melhor é entregar tudo na mão da iniciativa privada ou se ela acha que o Estado tem que continuar cumprindo funções que são essenciais, né, e que são fundamentais para o desenvolvimento e para a qualidade de vida do nosso povo. Então, esse vai ser o debate do plebiscito. Nós estamos iniciando agora, mas o plebiscito vai ser mesmo na segunda quinzena de outubro. Né? Então, a gente vai conversar mais vezes até lá e certamente o programa aqui vai abordar esse tema mais vezes. Estamos começando esse debate de forma mais firme em todo o estado do Rio Grande do Sul, através dos comitês municipais e através dos comitês estaduais que nós estamos construindo. Muito obrigado, Tarcísio. Como é bom conversar contigo, tu tem na cabeça os dados para mostrar concretamente para as pessoas a realidade das empresas, sabe? Isso é importante. Dizem que o diabo é sabido, não é inteligente, é de velho. Eu estou com 67 anos, muitos anos de rodagem na vida pública, e tu vai acabar aprendendo coisas, entendeu? Tu vai acabar, se tu te interessar pelos temas, tu vai acabar aprendendo. Então, é isso, entende? E essa é a função da pessoa pública. Ela não pode ficar chutando, ela tem que, quando vai dar um voto, tem que ser um voto a valer. Né? E eu sempre tratei de ser muito consistente nesse sentido. Mas muito obrigado por essa grande oportunidade. Valeu. Até a próxima.